Olá, amigos. Hoje, eu, um historiador ucraniano, vou falar-vos das peculiaridades dos russos, porque é que se destacam do resto da humanidade, porque é que se querem destacar do resto da humanidade. E aqui há fontes muito antigas e muito autorizadas para explicar estas coisas. Em particular, o pai da história, Heródoto, o grego, o antigo historiador grego, escreveu que no território da Rússia central moderna, ou seja, a nordeste da Sítia, para lá do deserto, ou seja, para lá de uma floresta, aparentemente, em Zalésia, vivia uma tribo de andrófagos, ou seja, canibais. E quais eram as particularidades destes canibais? O estudo destas características, destes canibais pelas fontes de Heródoto, bem como pelas fontes de outros historiadores, muito antigos, deixam claro que a história, afinal, para a história, 1000 anos é uma ninharia. E aqui está o que ele escreveu sobre estes andrófagos. Acima dos agricultores citas está o deserto, isto é, mais alto, a norte. Para lá do deserto, vivem os andrófagos, uma tribo peculiar, mas não de todo cita. Também para norte se estende o verdadeiro deserto, onde, tanto quanto sei, já não há pessoas. A parte norte da Sítia, que se estende ao longo do Istre, faz fronteira primeiro com os agátiros, depois com os agátiros são os dácios, depois com os neuri são o Báltico, depois com os andrófagos, que estão a nordeste, e finalmente com os Melanchliini. Os Melanchliini são alguns dos povos mais suscetíveis de serem identificados com o grupo indo-iraniano. De todas as tribos, os andrófagos são os que têm os costumes mais ferozes. Não têm nem verdade nem lei. Os andrófagos são nómadas. Usam roupas semelhantes às dos citas, mas a sua língua é peculiar. São a única tribo canibal do país. Então, o que é que vemos? Andrófagos. Eles têm os costumes mais selvagens. Bem, parece-se um pouco com a Rússia moderna. Provavelmente semelhante, com base no facto de que na Rússia, a taxa de criminalidade, as estatísticas de criminalidade, é aproximadamente 30, 40 vezes pior do que na Europa Ocidental. Ou seja, os andrófagos têm os costumes mais ferozes. Não têm verdade, não têm lei. Bem, como escreveu Heródoto. Quero dizer, bem, a verdade, é evidente que não existe verdade, porque os russos pensam que é bom roubar. Bem, pelo menos 90% deles acham. Matar é bom. E todos os mandamentos mosaicos não se aplicam a eles. Há uma verdade russa especial, que é completamente diferente da verdade dos outros povos. Ou seja, eles não têm, como escreveu Heródoto, nem verdade nem lei. Bem, quanto à lei, a ilegalidade é uma palavra tipicamente russa. E o que é que ela significa? É absolutamente claro. Ou seja, na realidade, não há lei na Rússia. Pela primeira vez, os deputados russos, na sala do Conselho da Federação Russa ou Duma, leram a Constituição. Havia essas fontes. Os andrófagos são nómadas. Bem, já vos falei sobre a causa da embriaguez russa. Ou seja, alcoolismo, alta alcoolização. Porque os nómadas do clima frio não produziam uma enzima durante muito tempo. Uma enzima que decompõe o álcool de forma atempada. E, consequentemente, isto atesta que os antepassados dos russos que têm este gene alcoólico ou asiático, cerca de 70% deles eram quase de certeza nómadas. E estavam nas regiões do norte, não nas regiões do sul, onde todos estes produtos de fermentação eram consumidos, mas nas regiões do norte, onde não havia tal coisa. Por isso, de facto, os russos, quando se embebedam, querem adicionar mais, bem, e lutar com alguém, porque se sentem mal. Roupas, para citar Heródoto, eles, andrófagos, usam roupas semelhantes às dos citas. Ou seja, parecem pessoas, como as outras pessoas. Mas posso dizer o mesmo dos russos, eles também se parecem com pessoas. Mas a sua língua é especial. Bem, quanto à língua, provavelmente significa que os citas têm as línguas indo-europeias, todo o grupo cita.
e os andrófagos, respectivamente, tinham línguas não indo-europeias. Bem, havia várias tribos fino-úgricas nesse território, no território de Zalesía, isso é compreensível. Eu já disse que a Moscóvia é um país miriano, um principado miriano. Depois, verifica-se que o canibalismo era praticado não só por estes andrófagos, mas também por outros povos, que viviam a leste dos andrófagos. Como escreve Heródoto, os citas que visitavam os argipenses trocavam mercadorias, recorrendo a 7 intérpretes de 7 línguas. No entanto, não sabemos nada sobre a zona acima dos Sindianos, a norte, exceto o que estes nos dizem. Diz-se que os Sindianos têm o costume de que, quando o pai de alguém morre, todos os seus parentes trazem um cordeiro, preparam um sacrifício, cortam a carne finamente e juntam-lhe a carne do pai morto do seu senhor, depois misturam tudo e fazem um banquete. Mas arrancam o cabelo da cabeça do defunto, limpam-no bem, douram-no e guardam-no em casa como uma joia, oferecendo-lhe grandes sacrifícios todos os anos. O filho faz isto ao pai, tal como Ellen faz quando celebra a festa dos seus pais mortos. Em todo este país, que descrevi, o inverno é tão rigoroso que as geadas insuportáveis duram 8 meses, de modo que quando se derrama água, esta não faz a terra alagar, mas quando se faz fogo, pode haver lama. Heródoto interroga-se também sobre tudo o resto. E aqui está outro historiador que também explica muito sobre a natureza da Rússia. Ammianus Marcellinus, um historiador romano do século IV d.C., a sua criação da história, um historiador muito famoso, de facto, como Heródoto. E aqui está o que ele escreve sobre a localização destes ogros no território da Rússia moderna, onde viviam. O país sármata estende-se do Danúbio ao Don, ou seja, do Danúbio ao Don, o país dos sármatas, é o território da atual Ucrânia. Do Danúbio ao Don, como diz o nosso hino ucraniano, que é a fronteira, ou seja, o Don, que é a fronteira entre a Europa e a Ásia. Do outro lado do Don habitam os alanos, que são também outros sármatas que lá viviam. Habitavam os vastos desertos da Sítia, cujos nomes vêm das montanhas, e como os persas, que com as suas vitórias conquistaram os povos vizinhos e lhes deram o seu nome. Mais a leste, vivem os Muansliini, depois os canibais, e, por fim, os Androfagi. Estes canibais levam um estilo de vida errante, de tal modo que todos os vizinhos se afastaram deles porque não queriam viver perto deles. Assim, todo o país a norte e a leste, até à China, ficou deserto. Ou seja, estes ogros voltaram a levar um estilo de vida errante, todos os vizinhos se afastaram deles, o que me faz lembrar a Rússia de hoje, todos fogem dela, porque não querem viver perto. E assim todo o país, desde os canibais a norte e a leste até à China, está vazio. Isto, presumo, é tudo sobre a Rússia atual. Então, o que é que temos? Estes canibais parecem pessoas, ou seja, vestem-se como pessoas, mas falam uma língua diferente. E, consequentemente, têm costumes ferozes, uma vida nómada, que lhes permite ir à Crimeia, por exemplo, e depois gritar que têm de sair de lá. E, de facto, o seu movimento nómada através das regiões, bem como estes costumes ferozes sem lei e sem verdade. Eles não têm verdade, não têm lei. Nós, na Ucrânia, sabemos muito bem que a Rússia não tem nem verdade nem lei. Mas alguém dirá que isto foi há muito tempo, que se trata de uma antiguidade canibal androfágica na Rússia. Eu diria que não é assim há tanto tempo, porque a idade da pedra dista 6.000 anos da atual Ucrânia, e da Rússia apenas 1.000 anos e meio. Ou seja, 4 vezes mais longe. Continua a ser importante, muito importante. Além disso, poderíamos mostrar um mapa, vou anexá-lo aqui ao vídeo com um dos primeiros comentários, um mapa das regiões canibais, que foi desenhado por cientistas académicos alemães na década de 1890.
E aqui estavam eles, na década de 1890, parte do território da Rússia, mas mais perto dos Urais, foi pintado como canibalizado. Estamos em 1893, como compreendem, não foi há muito tempo. Depois, já agora, a Alemanha e a Rússia tinham relações normais, ou seja, isto não era propaganda antes da Primeira Guerra Mundial. E depois, para quem isto não for suficiente, poder-se-ia dizer quais são os costumes que reinam na Rússia de hoje, quantos tipos de crimes existem, que não têm qualquer explicação e assim por diante. Mas também podemos recorrer a provas, à literatura russa. A Nikolai Leskov, um grande escritor russo, que escreveu sobre o ano de 1840, sobre os acontecimentos na Rússia tal como ele os viu na sua infância. E o que é que ele escreveu? Escreveu que, em 1840, na província de Orel, as pessoas estavam a fazer velas com gordura humana. Ou seja, era assim, imaginem. E o que é que eles queriam? Eles queriam fazer chover na província de Oriol, esses moscovitas. E é assim que ele escreve. Um estranho veio de algures e passou a noite na casa do pequeno homem. Ouviu, contou as tristezas, os males, a felicidade de não chover, e disse que conhecia o caso, que neste problema os padres não ajudam, e é preciso ir para o campo com uma vela acesa feita de gordura de homem bêbado, enterrada nas estradas esburacadas, sem cruz e sem pastor. O desconhecido era um acumulador, e na sua bolsa tinha exatamente o tipo de vela de que precisava. Já tinha uma comprida, mas já a tinha queimado em muitos sítios onde não chovia, e em todo o lado como se tivesse chovido. Recolhemos ovos e 6 grivnas de dinheiro do mundo e fomos com ele rezar no campo à noite. Acenou-nos para a cruz com uma vela acesa de gordura humana e disse-nos que esperássemos pelo orvalho da manhã e pela nuvem ao meio-dia, mas que não a perturbássemos, porque ela pode virar para outra direção. A nuvem não apareceu e os aborígenes de Orlov, por assim dizer, viram um homem a correr no campo, um homem conhecido que era apenas um bêbado local. Não lhe parecia um esquilo, mas sim um touro que corria atrás dele, e consideraram-no culpado pelo facto de as nuvens não terem aparecido, por isso foram esfaqueá-lo e, consequentemente, fizeram uma vela com a sua gordura e queimaram o celeiro com essa vela. E como é que tudo se revelou? Leskov escreve isto com base nas suas próprias observações na sua própria propriedade. E depois o terceiro homem, como escreve Leskov, pegou em Kozion pelas pernas, levaram-nos 3 para a floresta, onde há ravinas densamente cobertas de vegetação. Houve imediatamente um desentendimento e Kozion gritou num suspiro, porque me estão a rapar. Depois, tudo se acalmou e os homens desceram até ao ribeiro, onde se começaram a lavar. E uma rapariga descobriu tudo, e eles foram chamados e confessaram que tinham mesmo estado nas velhas metades com a vela, nas metades do celeiro, ou seja, com uma vela feita da gordura de Cósio. E, provavelmente, sem querer e de outra forma. Já não se tratava de saber como tinham ateado o fogo na metade do celeiro, mas de saber de que era feita a referência à vela de banha de porco de Cósio. Bem, esse era o nome dele. Quem teve a coragem de descer até ao fundo da ravina profunda da floresta longa encontrou o cadáver desse Cósio, e lá, debaixo do mato e das folhas secas da leira do ano passado, viu um cadáver muito decomposto, que toda a aldeia reconheceu unanimemente como sendo o cadáver de Sorny Kozion. Toda a gordura interior já tinha sido raspada da gordura de Cósio. Com toda a probabilidade, foi feito um número suficiente de velas, que foram queimadas em vários sítios e assim por diante. E este Leskov, claro, é um horrível russófobo, tendo escrito a história Levcha. Ou seja, ele era um russófobo, porque dizia a verdade. Ele tinha uma russofobia muito especial, falava a verdade, escrevia. E descreve uma mulher inglesa, Hildegard Vasilievna, que fica chocada com tudo isto,
com este canibalismo residual. E a tia diz: sim, há um val de lágrimas, uma fome da mente, uma fome do coração e uma fome da alma. E assim, muito interessante, recomendo a toda a gente que leia o Yudol de Leskov. Quer dizer, de que é que se trata? Todos os escritores que escreveram honestamente sobre os russos estão no século XIX, no século XX até. Se pegarmos, por exemplo, no mesmo Leskov, pegarmos em Platonov, por exemplo, pegarmos em qualquer um. Se pegarmos em Chekhov, quando ele escreve não sobre a nobreza, não sobre a elite, por assim dizer, mas sobre o povo, veremos que ele escreve sobre pessoas primitivas, pessoas realmente primitivas. Recomendo especialmente Platonov, Andrei Platonov. Um escritor russo muito talentoso, já agora. Quer dizer, o que é que nós vemos? Vemos que as peculiaridades dos russos. Quais são as peculiaridades deles hoje? Bem, crueldade animalesca. Então, já está provado, vemos-o na Ucrânia. Não há contos de fadas que o escondam. De onde é que vem esta crueldade animalesca? Bem, se as pessoas são primitivas, de facto, não há muito tempo que saíram deste mundo animal. Ou seja, parece-lhes, e parece aos russos, que se não mataram, então serão mortos. Ou seja, eles ainda vivem num mundo animal e os ecos disso afetam a sua visão do mundo. Ou seja, os russos pensam mesmo que é necessário matar toda a gente que possa ser atingida. Ou seja, uma história tão primordial. Daí estas ameaças ao mundo inteiro, daí esta separação de si próprios do mundo inteiro, e assim por diante. Ou seja, esta natureza, esta crueldade animal, vem daí, da sociedade primitiva. Bem, que outras qualidades dos russos, exceto esta crueldade? Bem, há a capacidade de adotar tudo rapidamente, de tomar tudo externamente. Ou seja, sem compreender o significado, mas adotando, por assim dizer, a forma externa. Isto, mais uma vez, é uma propriedade dos povos primitivos. Isto é, parece-lhes que, tendo construído um avião de contraplacado a partir de algumas folhas de palmeira, este avião, consequentemente, produzirá alguns presentes para eles. Esta história é geralmente famosa nas ilhas, onde os aborígenes viram um avião, fizeram uma réplica exata desse avião com folhas de palmeira e esperavam que, a partir dele, o que brotasse fosse bom. E os russos, da mesma forma, por exemplo, chamam presidentes aos seus cães, aos seus subordinados de cã, senadores, etc. Mas, na verdade, não tomam emprestado nada, porque é difícil compreender a essência da coisa, mas tomam emprestado a forma muito facilmente. E quando olham para a sociedade ocidental, veem sempre uma espécie de Europa gay, uma espécie de orgulho gay, e nunca veem o que é de mais profundo na cultura ocidental. Não há gênio de pensamento e assim por diante. Ou seja, não é acessível. Veem apenas as coisas mais superficiais que lhes chamam a atenção. Quer dizer, é muito típico das pessoas do primitivo que saem desse sistema primitivo. São realmente muito agarradas às coisas externas e fazem imitações ou brincadeiras. Os russos adoram tudo o que é brilhante. Quer dizer, adoram-no. Bem, consequentemente, se repararmos, o gosto deles não é muito, para dizer o mínimo, em russos. Bem, nem todos, claro, mas muitos. Mais uma vez, isto está relacionado com o gosto que as pessoas para quem tudo o que é brilhante pode ter é um indicador de estatuto. Por causa desse estatuto, são muito perseguidos. Os russos ajoelham-se perante o líder. Ou seja, este tipo de ajoelhamento. Os antigos escreveram muito sobre isto, que eles simplesmente batiam com os galos na testa quando caíam em frente dos seus líderes, por assim dizer. Porque, bem, na caverna este líder é totalitário, controla tudo muito completamente,
quem olha para quem, consequentemente, castiga. Por isso, ele precisa de cair mesmo em cima das facas. Não há meios de controlo e equilíbrio que surjam na sociedade humana na fase da democracia militar, por exemplo. Ainda não aconteceu nada disto. A Rússia ainda não amadureceu nem mesmo para a democracia militar. Passou diretamente da sociedade primitiva para o comunismo, também ele primitivo. E, consequentemente, a adoração perante o líder, mas, ao mesmo tempo, assim que o líder enfraquece, assim que aquela falha, é espezinhado. De facto, conhecendo estas propriedades do povo russo, Putin mantém-se no poder desta forma, porque compreende que será espezinhado pelos seus próprios compatriotas agradecidos. E que mais? Que outras características dos russos é que conhecemos? Sim, de facto, todas elas, o desrespeito pela lei, é bastante claro. Quer dizer, que leis podem existir numa caverna? Nenhuma. Quer dizer, é tudo condicionado. Não há restrições externas. Internas, para ser exato. Ou seja, um homem é restringido exclusivamente pela força. Ou seja, se deixarmos os russos livres, eles vão criar o caos e o pogrom. Eles não são capazes de se controlar por dentro. Ou seja, não há consciência. Que imoralidade! E esta imoralidade é um produto dessas mesmas vozes, dessas mesmas épocas. Essa imoralidade sistémica. Porque os cientistas dizem muitas vezes que os homens primitivos, sobretudo os que vivem em condições muito duras, não têm uma moral geral. Ou seja, cada um tem a sua própria moral. Quer dizer, a verdade russa, sim. Eles têm uma moral que não se aplica a toda a gente. Então, por quê? Porque todos estão a lutar pelo osso. Aqui. Estão a lutar pelo osso. Quem se levantar primeiro, fica com os sapatos. Então, podemos dizer que os russos têm há um certo save. Porque nesta caverna, temos de empurrar os ombros e tentar roubar e assim por diante. É este roubo generalizado, esta propensão para roubar. De onde é que isto vem? Mais uma vez, do sistema primitivo. Porque, no sistema primitivo, o conceito de propriedade é muito fraco. Ou seja, alguém adormeceu, algo lhe foi tirado e ele deixou de ser dono. Isto é, nas sociedades primitivas. E, consequentemente, os russos não compreendem muito bem onde é que é uma coisa que é deles e outra que não é deles. Ou seja, tudo aquilo a que conseguem deitar a mão, tudo parece pertencer-lhes. Se um polícia os detém, chama-se a isso russofobia. Isto é, se um polícia detém estes ladrões. É isso. Portanto, há uma certa astúcia, porque nisto, respectivamente, na batalha pelo osso, é necessário sobreviver. Mas o principal, claro, é este completo relativismo moral a que se chama. Ou seja, a ausência da própria moralidade. Ou seja, sobre aqueles que têm quaisquer ecos de moralidade considerados naturais para a raça humana. Na Rússia, são vistos como tolos. Que, como escreveu um holandês, penso eu, na Rússia, se alguém fosse honesto entre os russos, o que era muito raro, diziam-lhe que era estúpido e não sabia viver. E um embaixador dinamarquês disse que os russos não mentem se tiverem pelos a crescer nas palmas das mãos. Ou seja, ninguém, toda a gente mente. E assim por diante. Por que é que vos estou a dizer isto? Não é para humilhar ninguém. Porque é esse o destino do povo russo. Não há muito tempo atrás, para sair das cavernas. Não para humilhar, mas para compreender os instintos deste povo. Que ele será assim. Que a nação não passou, saltou estes milhares de anos de evolução de outras nações. E agora, será que a Rússia tem uma oportunidade de saltar rapidamente estes milhares de anos de evolução, por assim dizer? Há quem o consiga fazer. Há alguns países bastante decentes em África, que estão ainda mais próximos.
mas, de momento, são decentes. Mas esses países não destruíram os seus melhores homens. Na Rússia, vemos que toda a história da Rússia é um rascunho de algumas ideias humanistas, não primitivas. É um espetáculo fingido de ser Europa, digamos assim. Toda a história da Rússia, desde o jugo mongol tártaro, passando por Ivan, o Terrível, pelos bolcheviques, até Putin. Aqui. E, consequentemente, a forma como a Rússia vai sair de tudo isto, penso que não terá tempo para sair. Não vai ter tempo. Não tem esse tempo, não tem o desejo, não tem qualquer possibilidade. Penso que o melhor que pode acontecer à Rússia é encontrar-se, respectivamente, com o mestre amarelo na China e estender-lhes um pouco as propriedades que os chineses têm atualmente. Penso que é provavelmente isso que vai acontecer. Ou seja, vai acontecer. Primeiro a Rússia tentará vender os seus recursos à China, depois a China apoderar-se deles e os russos passarão a viver segundo regras completamente novas. Estarão habituados a isso, tal como muitas nacionalidades não chinesas estão habituadas a isso na China. Habituar-se ao, por assim dizer, a isso por influência prolongada. Aqui. Bem, já agora, não parece que seja uma história muito longa. Vai ser bastante rápida. Provavelmente será rápida porque as eras estão agora a mover-se à velocidade da luz. É a escolha do povo. É esse o tipo de destino. E para que tudo se acelere, peço-vos que ajudem os verdadeiros heróis, que ajudem os valentes soldados ucranianos, que têm todos um conceito de verticalidade, por oposição a. Há uma noção de algo elevado, da sua terra natal. Peço-vos que ajudem na compra de um segundo carro. Infelizmente, ainda não fizemos a colheita, mas já está perto da unidade, que está agora a libertar o sul da Ucrânia dos invasores russo-fascistas. Pode ajudar com o cartão Privatbank 5168-7451-08-46-1010. O destinatário é um soldado desta unidade, um soldado, o meu amigo Alexander Kanbor. Por isso, amigos, vamos ajudar e lembrar-nos que a história é algo que nos ensina muito. Que nos ensina tanto o que é bom como, consequentemente, nos ensina a evitar o que é mau. É esse o objetivo e o significado mais importante da história. Deus vos abençoe. Glória a Deus e glória à Ucrânia.